Continuando o nosso estudo sobre a subclasse Ácari, então, na parte 1, vimos ali a subordem Mesostigmata, tá? Agora, na parte 2, a subordem Metaestigmata, que engloba aí os carrapatos. Como é uma aula extensa, essa é a aula da subordem Metaestigmata 2.1, tá? Aqui, nós vamos ver uma introdução sobre os carrapatos e depois vamos falar um pouco das duas principais famílias, né, de interesse veterinário, que é a família Ixodidae e Argasidae. Ou seja, carrapatos de corpo duro, Ixodidae, carrapatos de corpo mole, Argasidae. Essa figura aqui é para refrescar a memória de vocês de como se divide o corpo de um ácaro, tá? E é lógico que o carrapato está dentro dessa divisão. Então, o corpo do ácaro, ele se divide anteriormente em gnatossoma, que é onde nós vamos encontrar, né, os componentes bucais, e posteriormente em idiossoma. O idiossoma, que é isso aqui, anteriormente divide-se em podossoma e posteriormente em opistossoma. No podossoma, como o prefixo já vai sugerir, né, vão emergir os membros do ácaro. Ele vai se dividir em propodossoma, que é de onde vão emergir os dois pares anteriores de membros, e metapodossoma, que é o local que vai emergir os dois últimos pares de membro. Já na porção terminal do idiossoma, que é o opistossoma, nós vamos ter o ânus. Em relação aos carrapatos, por que é importante nós, veterinários, estudarmos os carrapatos, né? Primeiro porque eles acometem, eles são ectoparasitas de uma grande gama de animais, né? Desde animais silvestres a animais domésticos. Essa hematofagia, ela, dependendo do grau de infestação, pode causar uma anemia severa nos animais. E quando a gente fala em anemia e carrapato, a gente pensa em animal de produção, tá? Então, se um animal de produção ele está muito infestado por carrapato, ele vai ter uma queda de produção resultante de uma queda de ganho de peso, de uma queda de produção de leite, uma queda de produção de ovos. Os animais podem até vir a óbito, recorrente de um quadro anêmico, de uma espoliação sanguínea intensa. Outro fator importante que a hematofagia exercida pelo carrapato traz é a transmissão de agentes patogênicos para os animais e também para o homem. O carrapato pode transmitir bactérias que causam doença no homem e podem transmitir doenças que causam doenças que acometem os animais, tá? Já foi descrito parasitando várias espécies, tá? Aqui você vê, aqui é uma ave, né, com argasídeos, um morcego parasitado por um carrapato, um jabuti, um passarinho, um sapo, uma cobra cheia de carrapato,
cão, que é mais comum, né? E em animais de produção. Aqui em humanos, tá? Quais são as características únicas dos carrapatos? Então, só os carrapatos possuem o hipostômio denteado. Lembrem-se que o hipostômio ele faz parte do aparelho bucal do carrapato. Então, são 2 palpos, 2 quelíceras e um hipostômio. Então, o hipostômio desse carrapato é denteado. Não é igual ao hipostômio dos mesostigmatas. Eles possuem o órgão de Haller, que é um órgão sensorial que fica na face dorsal do tarso do primeiro par de patas. Então, os carrapatos possuem o órgão de Haller. Não possuem garras nos palpos e não possuem antenas. Então, essas são as características únicas dos carrapatos. Mesostigmatas não tem isso que eu citei. E os próximos ácaros que eu vou falar, né? Eles também não possuem essas características. Então, olha aqui, o gnatossoma do carrapato. Repetindo, é composto por um par de palpos, que está aqui o número 1, são órgãos sensoriais, que servem para localizar o hospedeiro de acordo com a temperatura. Um par de quelíceras, que são órgãos cortantes ou perfurantes. Como são órgãos cortantes, eles são altamente quitinizados ou esclerotizados. E aqui no centro nós vamos ter um hipostômio, que no caso do carrapato é denteado. Tem dentes recorrentes, ou seja, dentes voltados para trás. Ventralmente, nós vamos ter a visualização desses dentes aqui presentes no hipostômio. Então, se você pega um carrapato e olha ele ventralmente, você consegue fazer a visualização melhor do hipostômio. Se você observa um carrapato dorsalmente, você vai ver as quelíceras. O hipostômio vai estar aqui atrás escondido, tá? De novo, vista dorsal, que é um gnatossoma de um rifcéfalos. Dorsalmente, a gente vê aqui bem, né, as quelíceras e os palpos. Quando eu viro esse carrapato e observo ele ventralmente, eu consigo enxergar bem aqui o gnatossoma denteado. E como é que ocorre esse processo de fixação e alimentação através do gnatossoma? Então, quando o carrapato chega no seu hospedeiro, ele vai utilizar as quelíceras para perfurar a pele, tá? Por isso que elas precisam ser esclerotizadas, são órgãos cortantes. A partir do momento que a quelícera corta a pele, o carrapato já vai inserindo o hipostômio. Tá? Ele insere o hipostômio e ancora o parasita. E os dentes ajudam a manter essa fixação. Os palpos, eles vão ficar geralmente aqui, ó, rentes à pele, ajudando a manter ali a estabilidade do carrapato. Dentro do hipostômio passa o canal das glândulas salivares. Então, é por aqui que ele produz saliva e é por aqui que ele vai absorver o sangue. O hipostômio, essas glândulas também vão produzir algumas substâncias, como por exemplo o cimento.
tá? Que é essa substância amarela aqui. O cimento é uma substância proteica que ajuda a fixar o carrapato bem ali no hospedeiro, junto com o hipostômio. Então, o hipostômio é denteado, isso já vai ajudar bastante na fixação. E para fixar mais ainda, as glândulas salivares vão produzir o cimento, que é uma substância rica em proteína, né, que é leitosa, tem um aspecto viscoso e que quando solidifica, ajuda na fixação aqui do carrapato, para que ele possa se alimentar. Como eu já falei, aqui pelo hipostômio, eles se alimentam de sangue, ao mesmo tempo eles liberam saliva. Tá? E o que é que tem nessa saliva? Substâncias anticoagulantes, substância anestésica, substâncias antihistamínicas. Por isso, muitas vezes, isso até já aconteceu comigo, quando eu trabalhava em campo, você tá com um carrapato no braço ou no pescoço e você nem percebe, você não sente, porque ele produz e libera essa substância anestésica. E isso diminui o reflexo de autolimpeza, que é uma das formas que o bovino tem para poder se livrar do carrapato, que vamos ver mais para frente, tá? Então, ajuda para que ele se mantenha fixado. Então, a substância anticoagulante produzida faz com que o sangue ele não coagule aqui dentro do hipostômio, tá? Então, se ele não coagula dentro do hipostômio, mais rapidamente esse carrapato vai conseguir se alimentar, fazer hematofagia. Alguns, eu até falei isso para vocês, agentes patogênicos, para serem transmitidos em uma dose infectante, eles precisam ficar se alimentando por um determinado período de tempo no hospedeiro. Isso também acontece com os carrapatos. Então, a substância anticoagulante, ela auxilia muito em relação a isso, tá? Porque ela facilita a passagem do sangue, né, pelo hipostômio até chegar nos intestinos do carrapato. Evita a obstrução. As substâncias anestésicas também, se o animal está sendo parasitado pelo carrapato e ele não sente, ele não vai tentar tirar. Então, mais tempo o carrapato fica fixado. Esse tempo de transmissão de agente patogênico, da dose infectante do agente patogênico, depende muito do agente patogênico. Tem uns que são transmitidos muito rápido e outros que necessitam uma fixação mais lenta. Um período de fixação mais longo, tá? Então, uma das formas mais eficientes para se transmitir doenças por carrapato é através da hematofagia. Eles podem transmitir algumas doenças por fezes? Pode sim, mas a hematofagia é a forma mais eficiente, tá? Como estrutura única de carrapatos, nós temos o órgão de Halley. É importante falar sobre essa estrutura, tá? Então, como eu já falei, está no primeiro par de patas, na extremidade mais terminal. No órgão de Halley, eu tenho quimiorreceptores que vão detectar umidade, vão detectar anidro carbônico, dióxido de carbônico, ácido lático e ácido pelargônico, ou seja, componentes da respiração ou da secreção cutânea dos hospedeiros. Então, o órgão de Halley vai captar isso aí e do carrapato vai sinalizar para o carrapato e o carrapato vai fazer, opa, tem um hospedeiro aqui perto, tá? Daí ele vai saber a localização do hospedeiro. Então, lembrem-se o que é o órgão de Halley, onde ele se situa e o que é que ele detecta, tá? Em relação às pernas,
As pernas dos carrapatos, elas são divididas em 6 partes: coxa, trocânter, fêmur, joelho, tíbia, tarso e peretarso, tá? As larvas, elas têm 6 patas, são hexápodes. Ou seja, ou elas têm 6 patas ou têm 3 pares de patas. Já as ninfas e os adultos, elas têm 8 patas, são octópodes. 8 patas ou 4 pares de patas. Olha aqui, a larva tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 patas, são hexápodes. Ou tem 1, 2, 3 pares de pata. É uma das formas que você tem e vamos ver em aula prática, tá? Eu vou colocar uma placa com a ninfa, com a larva e uma ninfa, e vocês vão ver a diferença, tá? Então, a larva, ela tem 3 pares de pata. A partir de ninfa, que é isso aqui, olha aqui, tem uma larvinha em desenho com 3 pares de pata, ou 6 patas, hexápode. Ninfas e adultos já possuem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas, octópodes, ou 4 pares de pata. Outra diferença é que as larvas, elas não têm o espiráculo respiratório desenvolvido, elas respiram por tegumento. Respiração tegumentar, 3 pares de pata, ou 6 patas, e respiram por tegumento, não possuem estigmas respiratórios. Já as ninfas e os adultos respiram por estigmas respiratórios ou espiráculos respiratórios. Pergunta de prova, gente. Outra diferença: as larvas e as ninfas, elas não têm órgão reprodutivo desenvolvido. Vocês vão ver também em aula prática. Elas não têm abertura genital. Então, elas são sexualmente imaturas. E vocês também já viram isso em outros artrópodes. O ciclo é um ciclo que vai de ovo, larva, ninfa até adulto. E como é que acontece a reprodução? O macho, ele participa da reprodução através das quelíceras. Então, ele vai implantar o espermatozoide, que ele libera da abertura sexual dele, do poro genital dele. Com as quelíceras, ele vai pegar esse esperma e vai implantar no gonóporo da fêmea. É assim que acontece a cópula dos carrapatos. O macho utiliza as quelíceras dele, tá? Diferenças entre a família Ixodidae e Argasidae, que são as principais famílias de carrapatos de importância na veterinária. Ixodidae são carrapatos que têm o corpo duro. Argasidae, corpo mole. Isso está relacionado com o quê? Com a presença de um escudo dorsal. Os Ixodidae, eles têm um escudo dorsal quitinizado. Isso faz com que eles sejam mais firmes. Por isso são chamados de carrapato duro. Os argasídeos, eles não têm escudo dorsal. São carrapatos moles. Aqui eu coloquei as principais características. Vocês vão ter que gravar sim essa tabela, porque eu vou colocar como teste na prova. Quem tem, quem não tem o que, é fácil. Eu até destaquei aí em azul, tá? Primeira característica. Quem tem escudo dorsal? O Ixodidae tem? Tem, em todos os estádios. E o Argasidae? Só tem na fase de larva.
A larva do Argas tem um pequeno escudo, mas quando ela vira ninfa, ela perde esse escudo, tá? Então lembrem, Argaside só na fase de larva. Estigma respiratório. É presente nos carrapatos Ixodide, que são os carrapatos duros, né? E eles possuem uma placa peritremática bem quitinizada. E eles ficam após a quarta coxa. Se for um carrapato Argaside, que é um carrapato de corpo mole, ele não tem placa peritremática, tá? Ele tem o estigma sim entre o terceiro e o quarto par de patas, ou entre a terceira e a quarta coxa, porque é bilateral, tá? Mas eles não têm a placa peritremática. Dimorfismo sexual. Você consegue nitidamente separar um macho de uma fêmea Ixodide. Através de quê? Da distribuição do escudo dorsal no corpo desses parasitas, tá? Se for um macho Ixodide, você vai ter um escudo dorsal cobrindo todo o idiossoma. Se for uma fêmea, esse escudo vem até o podossoma. Então, fêmeas Ixodide têm um escudo dorsal mais curto. Por quê? Porque elas precisam dilatar para produzir ovos, tá? Elas precisam aumentar de tamanho na fase reprodutiva. Elas se alimentam muito de sangue, elas precisam expandir. O macho, ele não precisa expandir. Dimorfismo sexual para Argasídeo é pouco evidente, tá? Você vê mesmo pela abertura sexual e mesmo assim é muito difícil e a gente não cobra isso e nem mostra porque isso é uma coisa mais profunda, tá? Você diferenciar Argasídeo por sexo, pelo poro genital, não é tão fácil. Então a gente não pede sexo, mas o carrapato duro nós pedimos. O olho não é uma característica tão importante, mas os argasídeos geralmente eles não têm olhos, né? Mas se eles tiverem, ficam laterais. E os Ixodide, alguns têm, outros não, e quando eles possuem olhos, ficam dorsais. Não é uma característica que seja, né, eu preciso gravar. As características que eu coloquei aqui de importância, elas estão destacadas, tá? O tegumento do Ixodide é polido, é liso. Então, vocês já viram um carrapato de cachorro? É liso. Se você pegar um argasídeo, carrapato mole, você vai ver um tegumento rugoso, mamilonado, estriado, depende da espécie. Ixodide não tem glândula coxal. O argasídeo tem a glândula coxal. Para que serve a glândula coxal? Ela faz parte do sistema de ultrafiltração do sangue. É por aqui que o argasídeo ele elimina os líquidos que estão presentes no sangue, tá? Então, ele vai eliminando pela glândula coxal. E o Ixodide libera por onde esses líquidos? Pelos estigmas respiratórios. Outra característica importantíssima é a velocidade de alimentação durante as mudas. Nas mudas, o carrapato duro, a alimentação sempre vai ser lenta. Então, na muda larva, ninfa, ninfa-ninfa, ninfa-adulto. Vai ser lenta. Apesar de que aqui eu só tenho uma muda larva-ninfa, né? O argasídeo é que tem mais de uma ninfa, tá? No argasídeo, a muda ela vai ser lenta apenas... A alimentação ela vai ser lenta apenas na muda larva-ninfa. Pronto. Depois disso, todas as mudas vão ser muito rápidas. Então,
Na muda ninfa, a alimentação é muito rápida. Ninfa adulto, muito rápido. Antes de cada ovoposição, muito rápido, tá? Então, lembre-se, em carrapatos, eles necessitam fazer uma alimentação prévia antes de cada equidise, ou antes de cada muda, ou antes da oviposição. Se for um carrapato que faz oviposição intermitente, como os argazídeos, a cada oviposição, previamente, ele vai fazer uma hematofagia, tá? Em relação à postura de ovos, então, os ixodídeos, eles conseguem produzir muitos ovos, né? Eles conseguem produzir uma massa com mais de 1000 ovos, e a produção ela é contínua. A fêmea, ela produz, ela cai no solo, libera uma massa muito grande de ovos, depois ela morre. O ciclo vital é curto ou concentrado. Os machos ixodídeos, eles vivem mais, tá? E os argazídeos, eles põem menos de 1000 ovos, mas de forma intermitente. Lembrando que antes de cada oviposição, essa fêmea tem que se alimentar, tá? E, ao contrário dos ixodídeos, são carrapatos que vivem por um período de tempo maior. A dispersão. A dispersão é a distribuição desses carrapatos geograficamente. Então, os ixodídeos, eles têm uma dispersão elevada, ou seja, eles têm uma distribuição ampla nas regiões. Já os argazídeos, eles têm uma distribuição restrita, né? Eles têm as predileções dele por algumas áreas. O ixodídeo, ele resiste muito pouco ao jejum, tá? O argazídeo, ele resiste muito tempo ao jejum. Ele se esconde e fica ali na toca dele esperando, ou no esconderijo esperando o hospedeiro. Em relação à diversidade de espécies, nós temos muitas espécies de ixodídeos. Existem aproximadamente 10 gêneros. Os principais gêneros são esses que eu marquei em vermelho. Esse aqui não tem no Brasil, tá? O Ixodes. Então, quando nós formos estudar os carrapatos ixodídeos, vocês vão ver o gênero Rhipcephalus, Dermacento e Amblioma. Já os argazídeos, a diversidade de espécies é pouca. Nós temos hoje 3 gêneros: o Argas, o Ornithodorus e o Otóbios. Então, mais uma vez eu vou repetir. Vocês vão ter que lembrar de tudo que eu marquei, tudo que eu destaquei, que eu dei ênfase nessa tabela, porque essa aqui vai cair na prova, tá? Para encerrar aqui, só para mostrar um macho ixodídeo, aqui é o escudo dorsal distribuído por todo o idiossoma, tá? Então, todo o idiossoma dele está coberto por um escudo. A fêmea vem até o podossoma. Vocês lembram que aqui o idiossoma vai se dividir em quê? Em podossoma, que é onde vão sair as patas, e opistossoma, que é onde fica o ânus. Então, o escudo das fêmeas vem até o podossoma. Tá? Por quê? Porque elas precisam ingurgitar, elas precisam dilatar no período reprodutivo, né? Porque elas precisam produzir muitos ovos e se alimentar, fazer uma hematofagia antes de fazer a oviposição. São aquelas carrapatas que ficam bem grandes, que a gente chama de teleógena. Vamos ver também mais pra frente. Então, aqui é uma fêmea que ainda não entrou na fase reprodutiva, tá? Quando ela entra na fase reprodutiva, ela fica enorme, bem dilatada, e esse escudo, ele diminui bastante, tá?
Aqui tô mostrando outra fêmea, eu conheço por conta por quê? Da disposição do escudo, que é até o podossoma, tá? Aqui mostrando o argazídeo, não tenho como falar para vocês se é macho ou fêmea, como eu falei, o dimorfismo sexual aqui é difícil. Tem que ser pela abertura genital e nem todo mundo consegue fazer essa diferenciação, geralmente mais especialistas, tá? Olha o tegumento. Um tegumento rugoso, tá? E aqui a glândula coxal, que fica perto do poro genital. Aqui, ó. Poro genital, ânus. E aqui a glândula coxal, o poro coxal, que ajuda a eliminar os líquidos, ali a manter o equilíbrio hídrico do carrapato de corpo mole, tá?